Houston, Texas, dezembro de 1992. 8 membros da rede OVNI de Houston reportam separadamente terem sido abduzidos em uma das maiores abduções de massa da história. Joel Sims, ex-agente da inteligência americana, conduziu as investigações preliminares. As pessoas eram independentes entre si e, para minha surpresa, vieram contando exatamente a mesma história. A mesma nave, as mesmas entidades, e contaram coisas em comum, em detalhes. Alguns nem se conheciam muito bem. Mas todos descreveram que foram levados por uma pequena nave e uma pequena entidade, e que a entidade as levou a uma nave maior. Após pesquisar várias aparições de OVNIs que foram reportadas na noite do incidente, Sims fez uma descoberta chocante. Alguém no Japão tinha filmado a Lua nessa hora e filmou uma enorme aeronave que deixou uma sombra na superfície da Lua ao passar por ela. E isso na mesma hora da abdução em massa. Foi a confirmação de que precisávamos. Pesquisadores de OVNIs que acompanharam o caso acham que os detalhes coletivos que recolheram do evento podem esclarecer o fenômeno das abduções e talvez deem pistas para entender o plano extraterrestre. Uma das pessoas abduzidas viu uma espécie de mapa na parede. O mapa que a pessoa viu indicava cerca de 6.000 anos de envolvimento alienígena com a humanidade. E estávamos na última parte do mapa, faltavam cerca de 100 anos. O que deduzimos pelas informações do abduzido é que esse experimento, seja qual for, está quase no fim. Após ver o mapa, um dos abduzidos foi levado a um gigantesco saguão em outra parte da nave. Era uma sala de tamanho enorme. Eu disse, o que você viu? Ele disse, eu vi uma coleção, quase que como um museu de coisas coletadas. Parece que colheram espécies, animais, pessoas, todo tipo de coisa. E eu disse, viu alguma particularidade nisso? E ele disse, eu acho que não estavam mortos. Acho que estavam em estado de animação suspensa. Isso pode explicar porque algumas pessoas desaparecem e não voltam de eventos de abdução. Será que os relatos de abdução em massa de Houston esclarecem a agenda extraterrestre? E se for assim, será que as histórias de desaparecidos em massa na história são fantasias ou parte de um programa de coleta de seres humanos e espécies da Terra? E com que propósito? Talvez as abduções não aconteçam por razões aleatórias. As amostras podem estar sendo coletadas para que a semente humana seja preservada de um improvável evento de catástrofe ecológica global que varra a vida humana como a conhecemos hoje da face da Terra. No Oceano Pacífico, em 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines, que ia de Kuala Lumpur a Pequim, desaparece misteriosamente dos radares sobre águas vietnamitas, sem nenhum sinal de problemas. O avião desapareceu por completo com 12 tripulantes e 227 passageiros a bordo. Após uma das maiores e mais caras buscas empreendidas na história, nenhum destroço foi encontrado. Há muitas teorias sobre o que aconteceu com o avião, inclusive a possibilidade de envolvimento extraterrestre. No mundo inteiro você ouve histórias de gente misteriosamente desaparecida. O Triângulo das Bermudas é um dos exemplos clássicos mais conhecidos. Essas pessoas, aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram pelo portal ou passagem estelar.
Só nos Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas são dadas por desaparecidas a cada ano, e cerca de 1% não é achada. Pesquisadores paranormais notaram uma intrigante tendência a desaparecimentos inexplicáveis associadas a áreas isoladas. Centenas de milhares de pessoas no planeta Terra desaparecem todos os anos. Todos os anos. E ninguém sabe onde eles estão. Florestas nacionais, parques. Há histórias de pessoas que falam com outras pessoas e quando se viram, a outra desapareceu. E não fazem ideia do que aconteceu. Terão caído em portais, terão sido abduzidas ou elevadas em um raio. Por que a inteligência por trás das abduções age como age? Mas certamente chama a atenção que, se precisam operar clandestinamente, se querem esconder o que andam fazendo, isso não é possível na cultura de hoje. É possível que estejamos presenciando o mesmo fenômeno. Mas o significado mudou com o tempo. Há muito tempo, culturas desapareciam e agora, por alguma razão, o mesmo acontece, mas em escala muito menor. Os desaparecimentos modernos serão a continuação de um velho fenômeno? Mas se grupos inteiros de pessoas estão sendo levados do planeta, isso seria parte de um plano maior? O que acontece nesses desaparecimentos em massa? Ninguém sabe. Desses desaparecimentos em massa, em que culturas ou cidades ou aldeias desapareceram ao longo da história, ninguém jamais voltou. Por toda a história antiga, há relatos de grande número de pessoas que simplesmente desapareceu da face da Terra para ir a algum lugar desconhecido. Não sabemos, mas é possível que isso tenha ligação com extraterrestres. Será possível haver uma linha comum ligando os desaparecimentos ao longo da história? Mas, se extraterrestres realmente vêm removendo grupos inteiros de pessoas do planeta desde a antiguidade, qual pode ser seu propósito? No final, desapareceram e não sabemos o que houve com eles. Será que foram um tipo de civilização extraterrestre ou uma civilização híbrida com a humana? E que pode ter sido levada embora em algum momento? Talvez mudada para outro lugar? Todos esses desaparecimentos de povos ao longo do tempo, você vê através da história e começa a ver que há um ritmo. Inteligências avançadas que estão por trás disso tudo estão usando o planeta como laboratório. Condado de Burke, Carolina do Norte. Por pelo menos um século, um estranho fenômeno tem sido testemunhado com regularidade por milhares de pessoas na base da montanha Brown. Luzes não identificadas que se movem aleatoriamente abaixo do horizonte já foram fotografadas e mesmo gravadas em vídeo. Ali, olha lá! Olha lá! A Montanha Brown, na Carolina do Norte, é uma área que há séculos vem sendo associada a luzes e desaparecimentos misteriosos. As luzes são estudadas há décadas e ninguém tem mesmo certeza do que faz com que apareçam. Há muitas teorias, é claro. E há relatos de pessoas que foram até a montanha ou subiram a montanha e nunca mais voltaram. Há uma longa e duradoura tradição de desaparecimentos que acontecem naquela área. Em 1850, temos o caso de um fazendeiro que foi passear pelos lados da montanha e desapareceu completamente. Depois disso, um grupo de escravos com lanternas nas mãos saiu para procurá-lo. Não o encontrou e, além disso, o grupo também desapareceu. Em outro caso,
uma mulher desapareceu na Montanha Brown e toda a equipe que foi enviada para procurá-la nunca mais voltou. Tem havido desaparecimentos misteriosos de pessoas que foram à montanha e nunca mais voltaram. E a cada vez há sempre referência a luzes misteriosas, como se essas luzes tivessem alguma função, como talvez de ser um portal ou uma passagem pela qual as pessoas desaparecem. Será que há mesmo lugares na Terra onde grupos inteiros de pessoas desaparecem por uma espécie de portal? E se houver, será possível que as luzes da Montanha Brown e os desaparecimentos sejam parte de um plano maior? A evolução humana neste planeta tem sido um experimento total e completo por parte dos extraterrestres. Vou chamar de processo de laboratório experimental neste planeta. Inteligências estão clonando, fazendo híbridos, misturando e combinando. A Terra pode muito bem ser uma fazenda. Simples assim. Como a ilha do Dr. Moreau. Fomos geneticamente alterados, mesclados, abduzidos, levados e trazidos de volta. Podemos ser um grande laboratório de trabalho experimental no universo. A própria NASA disse que formas de vida alienígena serão descobertas em 20 anos. Acho que vamos ver que criaturas de outros planetas se parecem muito conosco. Será que os extraterrestres estão abduzindo os humanos porque, na verdade, estão procurando por outros seres alienígenas escondidos entre nós? Sou de Ashburnham, Massachusetts. Betty Anderson, de 30 anos, está em sua cozinha depois do jantar, enquanto sua mãe, seu pai e seus 7 filhos estão na sala de estar. De repente, a luz acaba. E quando ela volta, um momento depois, um feixe de luz vermelha surge pela janela. Vimos uma luz laranja avermelhada entrando pela janela da despensa. 5 seres entraram na minha casa através da porta de madeira. Eles tinham grandes olhos negros, nariz pequeno, boca fina, minúsculos furos como ouvidos, grandes cabeças redondas. E eu fiquei muito chocada, querendo saber quem ou o que era aquilo. Naquele instante, eu fui levada para dentro da nave. Betty acaba indo com eles para algum lugar que ela acha ser o mundo deles. E ela disse que o local era mais vívido do que a vida em si. Os relatos de Betty Andreasson são muito detalhados e minuciosos. Existem muitos e muitos desenhos específicos que ela fez da tecnologia dessas naves. Isso foi antes da época em que falavam sobre essas coisas. Então foi uma experiência única para ela. Uma cristã devota, Anderson descreve sua abdução como uma experiência religiosa. A única coisa que eu podia pensar é que deviam ser anjos para poderem passar através da porta daquele jeito e me levar pela porta do mesmo jeito. Esse encontro é muito significativo por causa do modo como esses seres estranhos se identificaram. Eles disseram que eram os vigilantes. Mas se seres extraterrestres conhecidos como vigilantes ainda vivem entre nós hoje, por quê? Talvez a resposta possa ser encontrada examinando outros casos de abduções extraterrestres e analisando se os vigilantes estão nos observando ou se existem outros seres observando-os. Nos textos islâmicos, os djinns só aparecem quando querem ser vistos. Muitas vezes influenciam os humanos, sussurrando invisíveis instruções para eles. Para compreender a natureza dessas entidades, temos que entender que, em muitos aspectos, elas são uma raça intermediária.
Assim como humanos, eles comem e bebem. Assim como humanos, eles procriam sexualmente. Mas como anjos, eles podem mudar a forma, voar e conhecer o futuro. Histórias de encontros com os Jinn podem ser encontradas em todo o mundo muçulmano. Mas seriam reais? E se forem, essas mesmas entidades sobrenaturais que dizem ter descido à Terra antes do horário do grande dilúvio, seriam os vigilantes? Na África existem histórias sobre os orixás, semideuses que desceram do céu, falam todas as línguas e influenciam secretamente os acontecimentos na Terra. No Japão, os Tengu são criaturas semelhantes aos pássaros que se esconderiam nas montanhas e mudariam de forma para manipular os humanos. Mas se os vigilantes estavam ativos na Terra há centenas de anos, será que ainda podem estar vivendo entre nós até hoje? Essa palavra vigilantes é muito interessante, porque quando você fala com tantas pessoas, você começa a perceber padrões. Mesmo se for um homem, uma mulher ou uma criança, sempre dizem, eu fui levado por um vigilante. O que se ouve é que os abduzidos sabiam que estavam lidando com alguma coisa que sabia tudo sobre eles. De novo, é a ideia de vigilante se quiser usar esse nome. De acordo com o relato de Betty, os extraterrestres que a levaram a bordo de sua nave a submeteram a um exame médico. Eu estava flutuando sobre uma mesa e enquanto eles me examinavam, me disseram que teriam que me medir fisicamente. Nessa hora, eles pegaram um instrumento em forma de agulha e enfiaram no meu umbigo. E eu pude senti-lo dando voltas e voltas dentro de mim. Por mais incrível que a história de abdução de Betty Anderson pareça, ela não é única. Muitos supostos abduzidos dão relatos muito semelhantes. Em 1961, Betty e Barney Hill, de Lancaster, New Hampshire, fizeram um dos primeiros relatos de abdução alienígena. Quando alegaram que foram levados a bordo de uma nave, eles foram postos nus sobre mesas e examinados pelo que descreveram como alienígenas cinzas. Linda Porter, de Covina, Califórnia, relatou que em 1963 ela também foi levada a bordo de uma nave onde testemunhou criaturas de aparência estranha que examinavam humanos mantidos em estado vegetativo. Mas se esses relatos são verdadeiros, o que eles estão fazendo com esses abduzidos? Os vigilantes têm duas áreas-chave de interesse em relação à humanidade. Uma delas é a genética e a outra é a tecnológica, e ambas são encontradas nos fenômenos de abduções alienígenas. Então, uma hipótese seria que o propósito das abduções é continuar a ajustar o corpo humano para ajudar a humanidade a subir a escada da evolução, por assim dizer. Seriam os vigilantes descritos na Bíblia e no livro de Enoque, os responsáveis pelo fenômeno moderno da abdução alienígena e que continuam a alterar a nossa composição genética? Ou será que há alguma outra explicação? Alguns teóricos sugerem que é possível que as abduções alienígenas modernas não sejam o trabalho dos mesmos vigilantes que sobreviveram ao dilúvio, mas que, em vez disso, elas seriam executadas por um outro grupo de extraterrestres. Os vigilantes que retornaram à Terra em busca daqueles que ficaram para trás. Todas as pessoas que eu entrevistei disseram a mesma coisa. Parece haver um conflito sobre qual será o futuro da humanidade neste planeta. As lendas nos dizem que os vigilantes lutam entre si. Eles manipulam os segmentos de toda a humanidade
Assim eles poderiam expressar suas próprias intenções. E, portanto, são eles que influenciam as nações a entrar em guerra e lutar pelos propósitos deles e não necessariamente para o nosso bem. E é preciso perguntar se muitas das abduções modernas, tais como o de Beth Andreasson, são mesmo de extraterrestres que estão procurando os vigilantes. Será que extraterrestres realmente têm vindo à Terra e abduzido grandes grupos de pessoas ao longo da história? E se for assim, será que extraterrestres estão conduzindo experimentos para melhorar a raça humana? Preparando-nos para sermos parte de uma comunidade intergaláctica? Seremos reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Mas talvez, para alguns de nós, essa reunião já tenha acontecido.